Olá, gente querida! Nós estamos aqui em mais um episódio do podcast Troca de Experiências, que tem aí, gente, crescido, assim, assustadoramente. A gente fica muito feliz, né, com os resultados, apesar da gente querer, sim, os resultados, né, não seria verdadeiro se eu dissesse que não. Mas, assim, nos surpreendeu. Digamos que foi surpreendente o crescimento que o podcast Troca de Experiência vem tendo, né, durante esse período aí. Eu achei que tinha só 12 episódios, descobri agora que tem 27, gente, que eu não paro para contar, só fico assistindo, curtindo e aprendendo com cada um dos nossos convidados. E esse podcast só acontece porque ele acontece aqui no Estúdio 5, né, que foi preparado para poder passar para vocês vida, coisa boa, informações boas, e de repente nós não tínhamos acesso. Eu estou dizendo porque eu também aprendo o tempo todo com isso. E eu quero dizer para vocês que o Estúdio 5 e a Slim Concept estão em parcerias com a Troca de Experiência, são os nossos patrocinadores oficiais, que hoje traz uma convidada mais que especial. Ela está acostumada com ação, tipo filme mesmo, gente, de ação, aquela movimentação toda. Ela tem um currículo aqui muito interessante, mas ela me explicou que a pirâmide dela, ela é cristã, casada, mãe de 4 e avó de 6, mãe de pet, pós-graduada em neurologia vascular e pontinho, pontinho. O resto, né, gente? Mas a gente quer saber quem é essa super mulher? Uma mulher incrível, de um coração imenso. Eu não a conheci pelo que ela faz, mas eu consegui reconhecer, através de uma fala dela em público, quem ela é, o que ela carrega, a essência, porque só por amor a gente salva a vida de alguém. Doutora Ivete Pillor, que honra recebê-la aqui nessa tarde. Seja bem-vinda. Nossa, eu que agradeço, Priscila, estou extremamente honrada. Mediante o seu convite, eu fiquei feliz, mas eu pedi orientação, sempre peço orientação a Deus, né? Para saber a nossa contribuição. E Deus tocou meu coração para eu ouvir. Ai, que bom, que bom. Porque eu também peço. Pois isso é extremamente importante. Porque através da fala da gente, a gente pode ajudar muitas pessoas. Às vezes uma fala simples, uma experiência, né, nossa vivência, vai ajudar alguma pessoa em algum momento, né? Então, assim, é uma honra e eu sou grata por estar aqui. Muito obrigada. A gente agradece muito. Eu sei que tem muita coisa para se falar, né, dessa pessoa incrível, mas eu estava vendo que, apesar da profissional, né, profissional, e é mãe, é a doutora Ivete. A gente queria saber como foi essa tomada de decisão, como tudo começou, sabe? Do casamento, né? Essa coisa toda, dos filhos, netos, 6 netos, nem parece, tá tirando onda de vovó, sabe? E como é que foi essa questão de decidir cuidar de vidas? Priscila, eu falo desde, assim, para contar para você direitinho, eu tenho que voltar um pouquinho ao tempo. Sim. E a minha marca registrada é um amor às pessoas. E isso vem desde pequenininha, né, por amor a Deus. Aí você vai ouvir uma história e vai dizer assim, mas como que você pode amar as pessoas se a vida também não foi tão bacana com você? Sim. Né? Aí eu falei assim, tudo se faz do limão uma limonada. E o aprendizado se você está sofrendo por algum motivo, Deus também está permitindo, que é para o teu crescimento. Sim. Né? Então a gente passa por adversidades para a gente aprender coisas para o futuro. Às vezes não é imediato. Então a minha história começa dessa maneira que eu vou te contar. A minha mãe, primeiro, vem de uma origem assim, de pessoas muito simples, pobres. A minha mãe, ela casou, teve 3 filhos, separou do marido, não tinha condições de criar os filhos. Eu sou de Teresópolis, nasci em Teresópolis. Eu ia perguntar se era itaperonense de raiz. Não, sou de Teresópolis. Aí a minha mãe
foi trabalhar no Rio de Janeiro como doméstica, fez curso de cabeleireira e vinha de 15 em 15 dias trazer dinheiro para minha avó para sustentar os 3 filhos dela, que tinha deixado com a minha avó. E nessas idas e vindas da minha mãe, ela conheceu meu pai, que era motorista do ônibus da empresa Teresópolis, né? E ali ela teve um relacionamento com ele, engravidou e eis que nasceu a Ivete. Aí a situação dela ficou um pouquinho mais complicada, já estava difícil com 3 filhos, imagina com 4. Mesmo assim, ela foi muito guerreira, montou o salãozinho dela e fomos todos morar dentro desse salão. Gente, que incrível. E eu lembro, eu tenho essa memória. Quando eu estava com 5, 6 anos, né, uma senhora estava na casa da minha tia e me viu passar e falou assim, nossa, essa menina parece tanto com a minha filha. É uma filha a única filha que ela teve que morreu aos 18 anos, né? E ela estava assim, triste e ficou assim, encantada de ver semelhanças, né? E perguntou para minha tia, será que a mãe dela não me dá ela para criar? Aí minha tia falou assim, vamos conversar com minha sobrinha passa dificuldade, mas quem sabe? A minha mãe não me deu, não, ela me emprestou. Já viu emprestar filho? Eu fui emprestada. A minha madrinha eu chamava essa senhora de madrinha, tinha uma situação financeira assim, razoável, ajudou minha mãe, comprou um apartamento, um bairro simples, colocou minha mãe e os 3 filhos lá, e eu fui morar com essa senhora. Essa senhora, eu tenho certeza que ela me amava, ela me tratava bem, mas às vezes me tratava muito mal. Do nada, batia, do nada, deixava sem comida, né? Mas ela fez uma coisa que mudou a minha vida. Ela me botou para estudar no colégio de freiras. E ali foi quando eu tive assim, o primeiro contato com a história de Jesus Cristo. E na minha inocência de criança, minha ingenuidade, eu li aquela história, né, as irmãs contando, eu já da 5ª série, 6ª série, lendo. Com entendimento mais aberto. Você vai passando... Desenvolvendo. Exatamente. Aí ficava assim, gente, Jesus passou por isso tudo. Quem sou eu para reclamar de alguma coisa? Nossa, e a partir daquele momento eu falei assim, não cabe no meu coração tristeza, né? Cabe superação. E assim eu fui seguindo. Aos 13 anos, a minha madrinha teve um AVC, ficou sequelada, e eu passei a cuidar dela. Em vez dela cuidar de mim, eu cuidava dela. Aí, na adolescência, passada a adolescência, eu resolvi não ficar mais com ela, aquela coisa de você questionar muito. Aí, fui trabalhar num supermercado, com 16 para 17 anos, voltei para casa da minha mãe, mas eu via que também ali não era mais o meu lugar. Porque meus irmãos eram bem mais velhos do que eu, já estavam casados, com filho, tudo morando nesse apartamento. Aí eu falei para minha madrinha, olha, deixa eu ir para o Rio. Ela tinha um apartamento no Rio, deixa eu ir para o Rio, porque eu não estou me cabendo em lugar nenhum, eu não fico bem com a minha mãe, não fico bem com você. Eu tenho que buscar alguma coisa, eu preciso, né, eu buscar. Acho que chega um momento da vida, desculpa cortar a senhora, mas chega um momento da vida que eu acho que todo mundo faz essa pergunta. Tem um momento na nossa vida que a gente precisa realmente achar a nossa identidade. Exatamente. Então, assim, eu não tinha ainda terminado o ensino médio, que antigamente chamava 2º grau, eu estava com 17 anos, fui para esse apartamento e logo em seguida, pouco antes de completar 18 anos, conheci meu marido. Acho que lá que já era o meu caminho, Deus já tinha traçado, né, todo o meu caminho. Eu tinha terminado o curso dele de bombeiro oficial, né, combatente. Nos conhecemos, começamos a namorar. Um ano, antes de completar um ano, acabei engravidando, nos casamos. E eu não tinha ainda terminado o ensino médio. Então, aos 18 anos e pouquinho, eu estava com uma filha no colo. Aos 23 anos, estava com a 2ª filha no colo. E nisso a gente já estávamos morando aqui em Itaperuna. E eu resolvi trazer a minha madrinha, que morava em Teresópolis, para cá. Ela estava muito doente, né? E trouxe para cuidar dela, porque ela era a minha referência materna.
porque apesar de todos os conflitos, ela sempre esteve comigo. Sim. Então, ela morreu em decorrência, uma complicação de pneumonia, morreu nos meus braços, eu agradecendo tudo que ela tinha feito por mim, porque ela não entendia a grandiosidade do gesto dela. Meu né? Deus. E logo depois eu soube, né, que ela tinha deixado 2 imóveis para mim. Aí eu pude realizar o meu sonho de terminar meus estudos e fazer a tão sonhada faculdade. Porque estudava, só passava para a faculdade particular, não passava na federal. Na época era muito difícil, né? Então, eu entrei para a faculdade aos 27 anos, com 2 meninas, tendo que bancar o colégio para elas, não deixar faltar o alimento, dar uma formação digna para elas e me formar. E assim eu fui crescendo, né? Então, assim, a dor me tornou uma pessoa mais forte. E o retrovisor, eu olho para trás e penso, mas você não tinha pena, sua mãe fazer isso. Eu sou muito grata à minha mãe, ajudo a minha mãe, ela me deu a vida, eu não o julgo por isso. Ela fez o que tinha que fazer, era o melhor naquele momento. Né? Então não cabe o julgamento. E eu não olho muito atrás, eu só olho o retrovisor para dizer de onde eu saí e onde eu estou. Eu sobrevivi. Então, eu só tenho que agradecer a Deus. E com isso eu construí essa família. Então a senhora concorda com a fala de que nós decidimos o que a gente faz com a nossa dor? A decisão é nossa, com esses conflitos, com esse sofrimento, né, com as coisas que acontecem na nossa vida. De fato, existe uma permissão divina, mas uma decisão nossa. É uma decisão nossa, mas para você enxergar isso, você tem que ter um grau de maturidade. Mesmo que você não entenda naquele momento o porquê que isso está passando, o que está acontecendo com você, a primeira coisa é não questionar, é agradecer. Sim, eu também sou dessa visão. Então, assim, a gente tenta pensar assim, os momentos mais difíceis não é perguntar o porquê. É primeiro dizer, obrigado, Deus, por isso. Mas agora me ajuda a sair dessa. É isso aí. Entendeu? Então, ele não nos coloca nessa situação. Isso são escolhas também nossas, né? Nós temos o livre-arbítrio. Sim. Eu fui parar nessa situação porque a minha mãe teve o livre-arbítrio de abrir mão de um filho dela. Sim. Entendeu? Mas foi com a permissão de Deus. Sim. Né? E concluída a faculdade? Então, aí... Que não deve ter sido fácil esse período também. Não foi muito assim complicado. Aí eu já estava lá em Teresópolis, fiz a faculdade antigamente era FES, hoje é Unifeso, né, que se tornou universidade. Fiz até 5 anos e 2 meses. Faltando assim, 8 meses, 10 para me formar, o meu marido foi transferido para Campos. E eu sempre entendi que a família deve permanecer unida. Então, eu pedi minha transferência ex officio, que é o direito do militar, quando ir a esposa o acompanhar, se estiver em faculdade, né? Então, assim, eu consegui a minha vaga em Campos. Então, eu até tenho que ter muito cuidado com isso, que às vezes a pessoa fala assim, nossa, ela está falando mentira, que eu falo assim, não, eu sou formada pela FES, porque a minha vida toda foi estudando lá, né? Sim. Só que os últimos 8 meses foi em Campos. Então, o meu diploma é pela faculdade de Campos, né? Por conta da transferência do meu marido. Entendi. Não foi fácil, mas foi, assim, o melhor que poderia ter acontecido na minha vida. Porque eu falo que o exemplo arrasta. Isso aí. Né? As minhas meninas me pegaram na fase estudando muito, né? Então elas estavam ali do meu lado. Muitas das vezes o que eu fazia? Eu ensinava a matéria delas, aí esperava a casa ficar em silêncio para começar a estudar. Então, quando que era esse horário? Chegava como toda mulher, dona de casa faz, chegava da faculdade, ia preparar o jantar para todo mundo, botar aquelas coisas todas, arrumar a casa, ensinar dever para menino, botar menino para dormir.
Aí depois que todo mundo ia dormir, eu ia também. E botava o relógio para despertar às 2 da manhã para começar a estudar. E ia até às 7, que era o horário que eu estava já levando as meninas para a escola. E assim, eu fiz por muito tempo, né? Então, assim, e eu entendia que eu tinha que estudar muito. Tinha que fazer a diferença, porque a maioria que estava ali comigo, acho que eu era a única casada. Hoje é muito comum, né, nas escolas de medicina, ter mulheres de mais de 30 anos, com filhos, com segunda faculdade e tal. Mas na minha época não tinha. Então, assim, já tinha um preconceito ali, né? Sim. Que era uma meninada, tudo de 18 anos, eu ali com 27 anos. Então, eu não poderia estar atrás. Mas não era uma competição com os meninos, era uma competição pelo saber, porque eu sabia, eu entendia perfeitamente que o meu saber, o meu aprendizado ia fazer a diferença na vida de outra pessoa. Que não tem coisa mais triste no mundo que você chegar numa unidade de emergência, você entregar o seu ente querido, o seu filho, o seu marido, sua mãe, seu pai, tio, seja o que for, acreditando que o médico que está ali, ele sabe, ele estudou muito, ele vai resolver o teu problema, ele vai entregar o teu ente querido com saúde, com restabelecido daquela doença que fez o parar lá. Então, assim, era uma cobrança muito grande e ainda é uma cobrança muito grande. É uma responsabilidade você cuidar da vida do outro. Meu Deus. Entendeu? Então, assim, é muito marcante. Então, eu virava a noite, sim, estudando, buscando, tentando fazer a diferença. Terminei a faculdade e entendi que eu não podia cair no mercado trabalhando, porque a faculdade ensina muito, mas não lhe dá experiência para o atendimento de emergência. Acho que é para a vida essa lição, né? Eu estava falando hoje no meu trabalho, eu falei assim, gente, na verdade, o que acontece? A gente precisa, sim, buscar conhecimento, ter a teoria em mãos e essa coisa toda. Quem tem a cabeça boa, que grave, que Deus abençoe vocês. O meu é tudo anotado, entendeu? Mas o que acontece? A gente sabe da importância desse conhecimento, mas a prática é que nos faz evoluir de verdade. Então tem hora que até pelas situações, você vai fazer o que tiver que ser feito e ponto. Pois né? Assim, claro que eu estou falando de situações não de vida, porque a senhora aprendeu para poder executar ali dentro daquela função, mas eu acho que essa lição é para a vida, é na prática que a gente desenvolve, é na prática que a gente evolui. A prática que vai nos levar a esse crescimento, ao conhecimento de fato. Com certeza. E aí eu fui fazer a residência médica. Meu sonho era fazer pediatria. Eu falei, sério? Você quer pediatria? E em Teresópolis eu acompanhava todos os ambulatórios. Fez assim, né? Tipo contramão. Pois é, acompanhava todos os ambulatórios. Eu falei assim, nossa, eu queria pediatria. Aí quando meu marido foi transferido para Campos, eu terminei a faculdade. Aí ele veio transferido para Itaperuna. Aqui, na época, era destacamento, não era agrupamento de bombeiros. Então, ele veio comandar aqui. Aí, o Hospital São José do Avaí só existia 2 residências, clínica médica ou cirurgia. Aí eu falei, lasquei-me. Eu não posso sacrificar a vida mais da minha família, ir para outro lugar, separar, né? Falar assim, vou fazer residência, vocês ficam aqui. Nada disso. Eu falei assim, não, agora eu vou fazer clínica médica. Aí prestei concurso aqui, passei no concurso. Aqui ninguém mesmo me conhecia, né? Aí fiz o concurso, passei e comecei a fazer clínica médica. Só que logo em seguida eu passei para o Corpo de Bombeiros também. Então, assim, eu tenho muita gratidão ao Dr. Albino, que me ajudou, era meu chefe de residência, me ajudou para que os primeiros 2 meses no bombeiro que a gente tinha que fazer curso, ele me liberou alguns horários para eu fazer o curso e, enfim, deu tudo certo. Né? Aí, passando na clínica médica, fiquei trabalhando muito tempo com clínica médica. Quando inaugurou a UTI neurovascular, fui para a UTI neurovascular.
Aí eu me encontrei, eu falei assim, gente, não é pediatria, é neurologia. Aí quer chegar. Exatamente, porque Que assim, é legal. apaixonada. Aí parei e falei assim, não é só neuro, é emergência, né? O paciente crítico. Eu falei assim, não é só isso, é a pessoa. Eu falei assim, não é só isso, é a família. Porque acaba agregando todo mundo, porque não é só o paciente que chega ali, tem a família que fica naquela expectativa. Posso te fazer uma pergunta do meu coração agora? Pode, claro. Isso traz um peso? Não traz um peso, traz uma leveza. Sério? Sério, traz uma gratidão muito grande. Priscila, eu vou dizer uma coisa para você, assim, que é do fundo do coração. O paciente, quando vê um médico, e quando o médico é bem sucedido no tratamento do paciente, às vezes tira ele daquela situação crítica, né? Uhum. Ele sai grato, eles falam, ai, eu agradeço muito, eu ouço falar, agradeço muito a Deus, mas também se não fosse o doutor fulano, eu não vou dizer doutora Ivete, a doutora Ivete foi fantástica, a doutora Ivete me ajudou, Aí eu falei assim, gente, não fiz mais do que a minha obrigação, né? Eu falei assim, só que esse paciente não sabe o quanto eu sou grata pela oportunidade de ter tratado dele. Porque foi uma oportunidade que Deus me deu para eu crescer como profissional, crescer como pessoa. Então, quem sabe... De reverter, assim, o destino de uma vida. Isso é muito grande. Então, é isso que eu falo. É só gratidão. Porque a satisfação de quando ele sai bem é muito maior para mim, porque eu estou crescendo profissionalmente como pessoa. É uma oportunidade que Deus está me dando de cuidar daquele ser. Algum momento a senhora pensou em desistir? Nenhum momento. Não. Não, sempre foi muito difícil a época da faculdade, né? Teve momentos assim bem complicados. Não, e a gente sabe que isso tudo agregado com criança, só quem é mulher, me perdoe a classe masculina, sabe o que é um desafio, né? Esse desafio para uma mulher, né? Uma faculdade de medicina, a gente sabe que é bem mais complexa do que as demais. E criança em casa, essa coisa toda, depois um batente de trabalho, é um negócio. Então, assim, tem que ter muita preparação psicológica. Eu acho que Deus me preparou desde pequenininha, porque as adversidades nos ensinam. Eu falei assim, agora eu entendo o porquê de tudo, entendeu? Então, quando eu pensava assim, tá pesado, tá difícil, não vai dar, eu falei assim, não vai dar, era eu tentando sobreviver quando eu tinha 5, 6 anos. É isso. Que eu não tinha ninguém ali, né, para cuidar de fato. Exatamente. Então, ali que era difícil. Eu agora, mulher velha, cuidando de 2 crianças, não vou conseguir. Não, isso aí tá fora de cogitação. Que esse seja o olhar de todas nós, viu? Pois é, então eu acho que é assim que a gente tem que olhar. As adversidades, né, vão aparecer. As dificuldades vão aparecer a todo momento. Todo momento. Agora depende de como que você olha. Assim, tá difícil, mas eu vou conseguir. Agora fala assim, tá difícil, não dá pra mim, não vou fazer. Eu falo isso. Lá em casa, minha fala aí é a seguinte: o pior já passou. Então, bora continuar. Pois é, por isso que eu falo, o retrovisor serve muito para isso. Porque se a gente parar para pensar, todas nós já passamos por coisas mais difíceis. Sim. No momento, né, que a gente não estava preparada, né, a gente passou. Sim. Então, por que agora vai ser difícil? Então, vamos seguindo, vamos fazer bora do jeito que dá. Se não der para fazer perfeitinho do jeito que a gente queria, a gente vai terminar o que a gente propôs a fazer. Entendeu? Então, o negócio é não abrir mão, né? Exatamente. E essa garra eu passei para minhas meninas. As minhas meninas, as mais velhas, elas se formaram, fizeram medicina.
eu não tive nada a ver com a escolha delas, deixa eu só lá. Mas foi com certeza o exemplo arrasta, né? Pois é, e assim, há uma diferença muito grande dos dois, né, últimos filhos para as duas meninas, porque é uma diferença de 17 anos. Sério? Quando as meninas estavam já, principalmente a mais velha, vou estudar fora, né, aquela fase de fazer pré-vestibular, aquela coisa toda. Aí eu falei assim, gente, eu vou ficar com a casa vazia, isso não dá. Aí meu marido falou, vamos começar tudo de novo? Bora? Aí começamos tudo de novo, tivemos mais dois. Que coragem, louvado seja o nome do Senhor. Porque, que disposição. Priscila, você está entrevistando uma pessoa assim que não é comum. Não é normal, jeito de vida. Eu tô longe da normalidade. Me perdoe, mas de verdade não é normal. Não, eu tô longe da normalidade. Toda mulher que já tem 2 filhos, né? Eu digo por mim. Toda pessoa que já tem 2 filhos, depois de uma certa idade, pergunta se ela quer ter. Não quer. Pois é, não, eu falei assim, não, vamos começar tudo de novo. Vamos começar tudo de novo. 17 anos. Dia 19 de abril agora, dia do índio. Eu fiz um excelente programa há 39 anos atrás. Me casei, né? Então vou fazer 39 anos de casada, né? Então, assim, vamos lá, fizemos mais 2 filhos e vida que seguiu. Isso foi até bom. Porque as meninas, eu dei uma para cada uma batizar e falei assim, ó, a faculdade é por conta de vocês e os dele, de vocês eu pago, né, brincando com elas. Eu sei que elas me ajudaram muito, cuidaram muito dos meninos, né? Sim. E elas só tiveram filho mais tarde. Elas tinham horror de criança. Eu falei assim, não, criança tudo levada, não sei o quê. Então, assim, deu uma segurada nelas, exatamente. Então, assim, a minha filha mais velha, ela fez faculdade em Teresópolis. Aí, que legal. Aí os professores aí que estavam lá me conheciam, aí quando souberam que era minha filha, ficaram, né, todos felizes. Essas coisas marcam, né? Marcam. E depois ela fez pediatria. Eu falei assim, nossa, realizando o meu sonho. Realizando. E foi depois pro Fundão fazer neuropediatria. Trabalhou aqui um tempo, aí conheceu um namorado dela, que também, né, é médico, aí ficou noiva, casou e foi morar em Brasília, né? Então eles estão lá em Brasília. Ela vai ter neném agora esse mês, vai pro 3º filho. Ninguém me puxou, né? Nossa, que batida! Realmente é inspiração em todos os sentidos. E a outra fez também medicina, fez radiologia aqui, depois foi para Vitória. Fazer mais 2 anos de radiologia e tem 3 filhos, é casada também com médico, radiologista, né, que conheceu aqui na faculdade. Eu falei que esse menino é meu filho, criei desde quando eu troquei na faculdade. Que gracinha, é muito bacana essa conexão, essa sua conexão com a sua família, muito lindo de se ver. Deixa eu te perguntar uma coisa, qual é a situação mais difícil que a senhora enfrentou na profissão? E que teve, assim, certeza. É a mais complicada, mas eu estou no caminho certo. A situação, assim, mais difícil é que a gente enfrenta no dia a dia, que é o Sistema Único de Saúde. Ele é maravilhoso, ele ajuda em todas as questões, mas ele nos limita em algumas situações. A situação mais difícil é a gente ver um paciente, por exemplo, que esteja, graças a Deus isso não está ocorrendo nos últimos tempos, na UPA, implorando um atendimento numa unidade de tratamento intensivo. Terrível. Então, nós estamos falando muito a respeito disso, porque não são situações. Eu queria tanto que as pessoas absorvessem isso. Não é um microfone, não é um copo, não é um caderno. É uma vida, é uma alma. E a gente está tratando como se fosse coisas. Eu vou dizer, eu sou impulsiva. A gente trocou uma ideia aqui no início. E eu fiquei, assim, extremamente... Eu fiquei com um sentimento... Assim, é só momentâneo também, que a gente tem dessas coisas, né? A gente que tem uma determinação muito grande dentro da gente,
acontece alguns fatos, aí às vezes a gente tipo assusta, fica meio pensativa, mas daqui a pouco a gente volta ao normal. Foi isso que aconteceu comigo. Eu tive a sensação de uma incapacidade tão grande, eu falei assim, cara, o amor acabou mesmo. Porque as pessoas estão tratando pessoas como se fossem coisas, igual eu estou tratando essa mesa, eu vou tratar a Ivete. Não é assim que funciona. Então, assim, ao mesmo tempo, para poder não ficar frustrada, eu falei, eu fiz o meu melhor e tá bom, eu não consigo fazer mais nada a respeito, né? Pois Mas o que causa chateia. chateia. Acho que o maior dilema para qualquer profissional de saúde é você não conseguir dar o melhor tratamento a tempo e a hora por falta de organização política. É você passar um medicamento para o paciente, ele não ter condições de comprar. É ele ir na farmacinha do SUS, onde quer que seja, e não encontrar o medicamento. Então, É a continuidade, né? é Porque isso você dá o dói. seu melhor ali para socorrer aquela coisa toda. Ah, consegui. Mas não é só aquele momento, principalmente a situação emergencial, não Pois é. é. E do depois? Exatamente. E você para e pensa, você tem que assim tratar o paciente. Esse é um paciente que não tem condições, então tem que usar essa medicação. Agora, esse tem condições, essa medicação vai ser muito melhor, muito mais eficaz. Ele vai poder comprar. Isso dói, esse pensamento, né? Sim, porque a gente, né, teria que ser igual. É, então, isso machuca. Às vezes você saber que o paciente não vai ter condições de fazer o exame que você pediu, e você sabe também que você não tem condições de interná-lo para que ele faça o exame. Aí fica uma guerra de ego e ninguém resolve nada. É uma É um sistema muito guerra, lento, é um sistema, né? é uma guerra do sistema. O sistema é bruto. Isso não acontece numa determinada cidade, num determinado estado. É no Brasil. A população cresceu muito. Nós não temos pernas para, né, ter como dar o melhor para todas as pessoas, né? É uma questão, é maior do que a gente pensa. É muito maior. Então a gente vai fazendo o que a gente pode. Mas qual é a sua convicção de que está no caminho certo? É uma situação que eu até apavorei agora, porque eu esperava outra resposta. Pois é. Assim, né? Mas qual é a sua certeza de que está no caminho certo? Porque você entrega o seu melhor. A minha certeza é eu estar todo dia orando, é eu estar todo dia estudando, é eu estar todo dia me atualizando. A minha parte eu estou fazendo. É eu tentar ajudar todas as pessoas, todas aquelas que cruzam meu caminho, eu tentar ajudar de alguma forma. Não apenas em consultório ou recebendo por isso, né? Eu ajudo qualquer um que vier. E como eu falei, ajuda é mais para mim do que para o próprio paciente, né? Então, eu acho que é esse, assim... Traz uma leveza para a alma, né, doutora? É o objetivo, eu pegar, poder deitar no meu travesseirinho e falar assim, hoje o dia foi bacana, hoje eu tentei fazer o meu melhor, amanhã vai ser melhor ainda. Porque se a gente absorver tudo isso, a gente não vive e a gente paralisa. E o que não pode acontecer é a gente paralisar. Porque os problemas vão continuar. Vão continuar. Só que a gente não pode parar. E pegar essa visão, gente, não é muito fácil. Tem que estar dentro da visão mesmo para não paralisar, porque cada um com a sua resistência. Nós temos que entender, a sua resistência é muito grande, eu não quero nem mexer com a senhora mais, que eu estou achando que não tem nem capacidade. Não, nem isso. O negócio é sério, é muito forte. Porque por muito menos a gente vê as pessoas paralisando. Mas por quê? Porque eu precisei ser trabalhada nisso. Porque eu achava que, por exemplo, o mesmo tanto que a doutora Ivete aguenta, suporta, carrega, que eu também aguentaria. Mas a coisa não funciona bem dessa forma. Só que pessoas como a senhora incentivam pessoas como eu.
que de repente tem aquele desejo, mas não tinha aquele incentivo. Aí a gente olha para a senhora e fala assim, não, é possível sim. É possível quando a gente não olha muito para os problemas. A gente busca mais eu as sou muito soluções. Já fui mais ligada no negócio de problema, hoje eu tô mais liberta. Pois é. E a palavra, nós usamos aqui a palavra resistência. A gente pode trocar essa palavra por fé. Nossa, que lição. Por fé. Você tendo fé em Deus, nada vai te abalar. As coisas podem estar muito difíceis. E você vai, eu falei, você ora, você conversa com Deus, aquele papo, né? Assim, Deus, ó, essa aí foi pesada, essa doeu. Mas eu creio no Senhor. Assim como chegou, vai sair. E como eu costumo dizer que Deus é tão incrível que ele costuma chegar nos 45 do segundo tempo, na prorrogação. Quando você acha que está tudo perdido, de repente Deus chega, muda tudo, vira, cura, liberta, levanta. O negócio é incrível. Pois Deus. É você estar com o coração assim calmo, tranquilo, você orar e acreditar. Obviamente que você não pode orar e ficar esperando de braços cruzados. Deus vai te inspirando, você nem saca. Até porque a fé é uma ação, né? Exatamente. É você acreditar em algo que ainda não existe. Exatamente. Você nem saca, mas Deus está ali te inspirando. Quando você vê, você saiu daquela situação e fala assim, nossa! Entendeu? Aí como? Você dá honra a Deus, porque não foi você. Honra, é isso que eu falo. A gente está vivendo um tempo, nós falamos sobre isso aqui, em que as pessoas estão muito voltadas a isso, essa questão do ego, do subir na vida. Nós vemos aí pessoas que se preparam para poder fazer mentorias, dar palestra de incentivo, como chegar ao sucesso e tal, aquela coisa toda. Estão criando, você tem que criar uma forma, né? Porque você não pode ser natural, você tem que ter toda uma postura, tem que agir, tem que falar assim, assado, para alcançar seu máximo, aquela coisa toda. Eu falei que eu tenho muito problema com isso e se depender disso para chegar em algum lugar, eu vou ter muita dificuldade, porque eu não quero deixar de ser eu mesma. Eu não quero deixar de falar o que eu sinto no meu coração. Eu não quero deixar de ser verdadeira. É claro que a gente tem aquele negócio do equilíbrio. Eu estou aprendendo a me equilibrar, mas deixar de ser verdadeira nunca. Pois é, a fala, Priscila, é perfeita essa tua colocação, porque a fala tem que vir do coração. Do coração. E para você fazer uma mentoria, seja lá para qual for o assunto, ou principalmente para ajudar o outro. Sim. Se você não colocar o teu coração, não vai. Não vai. Entendeu? Não vai. Então, assim, não adianta você... A coisa não acontece. Se preparar, você se fantasiar, colocar como uma pessoa que não é... O estudo vai te ajudar, vai te dar as diretrizes para você seguir aquilo ali, para dar os conselhos. Exato. Mas o coração tem que estar ali. Tem que estar. Se não tiver, não dá certo. Não dá liga. Não dá liga. E eu acho que é em tudo na vida. Relacionamento de amizade, entre casais, filhos. Exatamente. Tem que ter a conexão. Tem que ter a conexão. E a conexão é o olho no olho, conversa, falando das suas experiências. Sim. E às vezes, muitas das vezes, o que você passou, o que você traz de conforto para alguém, é muito mais do que um trecho de um livro que você leu e você coloca para a pessoa. É isso aí. Eu vi um vídeo da senhora falando a respeito dessa questão, dessa abordagem. Eu anotei aqui. Eu assisti o vídeo e eu quero saber da senhora qual é a melhor abordagem para interpelar uma pessoa que tenha vício e como ajudá-la. Porque aí já não é um outro tipo de abordagem de socorro. Porque esse desabafo meu foi num momento em que eu tava, sim, eu vi o vídeo umas 2 vezes. Que eu tava assim, pensativa, porque eu tava me sentindo assim como tivesse enxugando gelo, sabe? Eu sou socorrista do Corpo de Bombeiros. Aí chamam a gente para um mal súbito. A gente muitas das vezes chega num mal súbito, né? Alguém passando mal. Uhum. A gente encontra um jovem, né, que está sob efeitos de drogas, que a mãe está desesperada, que ele está agressivo,
que ele fala que vai se matar, ou que ele quer bater em alguém, ou que ele tenha se mutilado, se machucado. Aí você olha assim, aquela cena, você fala assim, eu vou pegar, eu sei para onde eu vou levar, mas e aí? Qual é o tratamento? Não, com o efeito, né, de repente, de o calmante acabar. Exatamente. Aí teve uma vez que eu fui 2 vezes para essa mesma pessoa e eu vi o quanto que a família estava sofrendo. E encontrei uma outra família sofrendo porque já tinha um outro do lado ali. Eu falei assim, o que as políticas públicas estão fazendo? Até então, o que a gente sabia era que nos momentos mais complicados, né, difíceis, esses pacientes tinham clínicas para ser internado, para fazer desintoxicação, né, até mesmo para dar um suspiro. Necessário. Para a família, né? Aí veio as novas diretrizes do SUS dizendo que era desumano, que a família tinha que cuidar, que as clínicas não ajudavam, não tratavam, que o afastamento da família poderia piorar. Enfim, as clínicas foram fechando. Não tem mais. Aí você fala assim, tá. Aí colocaram assim, pacientes, quais são os critérios para internação? Paciente que tenta o suicídio. Eu já atendi vários pacientes que teve tentativa de suicídio. Foram internados? Não. Tem um acompanhamento no CAPS. Mas eles não querem. Aí o que acontece? A saúde joga para assistência, porque tem que ter um acompanhamento da assistência social, do conselho, não sei o quê. Aí daqui a pouco joga, aí volta para a saúde, aí fica naquele ping-pong, um joga para o outro, nada se resolve. E o que você vê nessa situação toda é um núcleo familiar doente. Porque a mãe fica doente vendo o filho daquele jeito e ela não tem forças para cuidar. Com certeza. O pai adoece. Quem está em torno ali não se aproxima porque acha complicado. Então você acaba tendo um núcleo. A junção daria certo, doutora? Como? A junção da assistência com a saúde, porque eu acho que falta um pouquinho de conexão. Porque a realidade que a gente vê é que um joga para o outro. Por exemplo, já foi atendido lá, né, pela emergência. Aí depois que esse paciente já está medicado, já não é um caso mais da saúde. Não, ele continua sendo, ele é encaminhado para o CAPS. Mas aí entra a questão assistencial, porque aí tem que fazer um serviço de convivência para poder aquela retomada com a família, aquela coisa toda. Aí é tipo que a pessoa tenta, a pessoa não, o sistema tenta se safar, entendeu? Porque é um problema que precisa ser resolvido. É uma família, é uma vida. Aí fica assim, não, é fulano que tem que resolver, como se fosse eu e a senhora, aquele embate. Não, é da Ivete, é da Priscila, é da Ivete, é da Priscila. E de repente, se a Ivete e a Priscila se juntassem, a gente conseguiria resolver, sanar, né, ajudar, eu acho que estender a mão. Eu acho que trazer um vínculo, uma cura. Por uma equipe multidisciplinar junto a esse jovem, né, que tem esse distúrbio, que tem esse vício, às vezes até chefes de família. A gente fala em todos os tipos de drogas, lícitas e ilícitas, né? Ou seja, a bebida, o álcool também, que atinge vários lares. Nossa, né? Muitos. Então, assim, passar por uma equipe multidisciplinar para você mostrar para aquele jovem, para aquele pai de família, que aquele não é o caminho, né? E está trazendo prejuízo para muita gente, principalmente para as pessoas que ele ama, né? Então, não é uma coisa fácil. E nós sabemos que nós não temos essa estrutura toda para essa demanda toda, né? E nos momentos mais difíceis, a gente sabe também que não vai conseguir a internação, porque a internação o paciente tem que querer,
a internação compulsória, ela não existe mais. Você pegar... Não, só se ele tiver risco iminente de morte. Então, você não pode... Então, assim, é muito complicado. Então, eu acho que eu acho que a gente tem que trabalhar principalmente com a prevenção. Levar a palestra para as escolas, conversar com os adolescentes, dizer para eles se usarem, se entrarem, como é que vão acabar, mostrar vídeo, chocar mesmo. Sim, mostrar o destino deles. Eu estive conversando com uma psicóloga, amiga do coração, e ela trabalhou no Conselho Tutelar. E ela fez um questionamento que isso está gritando dentro de mim, desde o dia que eu ouvi, porque eu fico bastante ligada. Por não ter o conhecimento de causa, a gente vai aprendendo com as pessoas. Eu gosto de aprender com as pessoas. E ela disse assim, ao invés da gente esperar acontecer, por que a gente não trabalha com a prevenção? Exatamente o que a senhora acabou de falar. De palestras, cartazes, não sei, gente, aborda de alguma forma. A gente tem uma evolução grandiosa, né? Um poder grandioso nas mãos num aparelho tão pequeno. Eu acho isso meio complicado também de entendimento, mas tudo bem. A gente tem um poder muito grande nas mãos, né? A gente tem o acesso à casa das pessoas, né? Às famílias, né? Aos jovens, da criança ao idoso. Nós temos esse acesso, não é verdade? E então, assim, trabalhar com essa prevenção. Pois é, o que a gente tem visto muito, e com um aumento absurdo, exponencial, é os adolescentes com uma ansiedade muito grande. E essa ansiedade é um pulo para ele entrar no meio, né, no meio das drogas, do álcool. É uma forma de alívio que eles dizem, né? Isso por quê? Por conta desse aparelhinho aí que você mostrou. Isso é uma outra desgraça, né, na vida do ser humano. A tecnologia veio para nos ajudar, né? Então isso é muito importante. Mas a gente sabe que tempo de tela, principalmente em criança e adolescente, traz transtornos irreversíveis. Isso a ciência já comprovou. Tanto que lá fora já estava limitado o uso de celular nas escolas. Sim. Agora aqui no Brasil que chegou a isso. Porque as crianças estavam com déficit de aprendizado, não conseguia, eles não conseguem interagir, não sabia nem mais conversar com um coleguinha só sabem conversar pelo celular. Aí você briga, chama, e sem falar que você não está vigiando o teu filho 24 horas no aparelho para saber onde que ele está, com quem ele está conversando. Ele tem acesso ao mundo. A tudo. Exatamente. Aí você chega e começa a falar para o teu filho, vamos diminuir a tela, vamos diminuir os joguinhos. Isso aí está trazendo problema, você está esquecendo as coisas, não sei o quê. Outra hora, até como uma forma de trazer uma advertência, né? Tira um pouco, aí pronto. Mas você olha para os pais, tá os pais lá também, no celular. Isso que eu falo que o exemplo arrasta, entendeu? Então, assim, eu tive há pouco tempo em São Paulo, aí eu tava olhando assim, gente, o povo tá igual um zumbi. Igual um zumbi. Parado, tá no ponto. Minha amiga, outro dia, estava no mercado e fez a mesma observação. Ela falou que ela chegou no mercado, diz ela que olhava para um lado, olhava para o outro. Aí ela falou, os únicos que não estavam, era só quem estava no atendimento, a ponto de aparecer a senha, a pessoa não chegar até o açougue. Exatamente. Ela falou assim, eu me senti assim. Ela falou que ela era a única que estava sem um aparelho na mão. Exatamente. Então, eu comecei a me policiar em relação a isso, né? Eu também. Me policiar, porque eu falei assim, gente, eu não quero ficar assim, não. E isso está trazendo um prejuízo muito grande para a sociedade. Aquela falta de empatia, aquela coisa que você comentou logo no famílias início. Estão sendo destruídas por isso. Você falou assim, a pessoa trata a pessoa como se fosse uma coisa. Mas é isso, você não cria vínculo. Outro dia eu fiz até um vídeo, só que depois que a gente chega num determinado patamar, apesar de que eu não me preocupo muito com isso, porque eu falei que se eu tiver vontade de gritar, eu vou gritar, se eu achar que devo.
porque eu estava falando sobre isso, sobre pessoas que não sabem tratar pessoas, pessoas que não estão preparadas nem qualificadas para poder estar no atendimento de pessoas, tendo uma profissão ou não, às vezes é só um administrativo, mas não sabe tratar a pessoa. Eu fiz um vídeo, isso trouxe a maior polêmica. Por quê? Porque eu falei, cara, se não está preparado para lidar com gente, vai lá para o pasto lidar com animal. Porque se você não tiver amor, não tiver uma chamada para isso de verdade, tá ali no automático ou por uma obrigação, é melhor que não faça. Porque as pessoas sentem, as pessoas entendem a mensagem. Sabe quando elas estão sendo diminuídas? Sabe quando elas estão sendo excluídas do ambiente? Então, assim, às vezes a gente faz de bobo. Eu falo que eu dou o truque da galinha morta direto. Pois é, e é isso que eu falo assim, a população tá tão, né, doente que Sim. não olha o outro. Então, acho que, assim, a mudança, até mesmo em todos os âmbitos, a gente fala até na questão da saúde, para você ajudar, é você estar disponível para o outro. Exato. Uma pessoa que tem alguém na família com dependência, se você acolher, se você ouvir um pouquinho, a pessoa já vai sair fortalecida para lutar pelo seu ente querido, pelo seu marido, pelo seu filho, pela filha, né? Agora, se tem na sociedade todo mundo apontando, mas ó, fulano tá usando droga, mas a mãe, né? A culpa da mãe, a culpa do pai. Assim mesmo a fala. É que não sei o quê. Então, em vez de criticar, acolhe. Dá um abraço. Eu sei que você está exausta, mas nós vamos vencer. Poxa, eu estava falando isso até a respeito das situações de rua que existem em Itaperuna, que o crescimento vem muito grande, aí as pessoas, tipo assim, porque a prefeitura resolve. Cara, a sociedade faz parte. Nós fazemos parte disso tudo. Então, assim, ao invés de tratar como bicho, como animal, porque eles também já estão a risco, eles estão tendo uma reação por causa de uma ação. Então, se eles forem tratados como pessoas, eles também vão retornar. É claro que a gente sabe que tem essa questão da dependência, tem essa questão dos transtornos, mas, assim, a sociedade quer jogar no colo da prefeitura, de sei lá de quem. E esses moradores de rua, a maioria ali, né, eles são dependentes, né, ou do álcool e tudo. Então precisa de tratamento. Precisa de tratamento, mas assim, se a sociedade também não tratar com tanto descaso, porque assim, as pessoas passam como se fossem realmente, não pessoas... E são invisíveis. São invisíveis, então eles estão tendo uma reação. Eu estou falando porque eu às vezes abordo de perto e se quiser me abraçar, eu abraço. Qual o problema? Entendeu? Eu não tive resistência, ninguém nunca me atacou. Eu falei, então eu sou doida, eu tô muito diferente. Porque tá fazendo acontecer. Comigo não aconteceu. Eu tenho assim, eu tenho claro que receio apenas, né? Se eles não estão em uso de substância. Sim, porque aí não tem medida. Eu já peguei um atacando o outro, já socorri um atacando o outro, né, em momentos assim. Então, assim, a gente pode fazer a nossa parte com as pessoas lúcidas, orientadas, conscientes, sim, que precisam de apoio. De apoio. Né? Aquelas que estão doentes, a gente procura os órgãos competentes e tenta fazer da melhor maneira possível. Sim, mas né? a única coisa que eu coloco, doutora, é só que a sociedade, nós enquanto sociedade, também fazemos parte disso tudo. É gente como a gente. Sem dúvida. Né? E assim, aquela coisa assim, mas ele não teve condições. Eu vim de uma família que não teve condições, é questão de oportunidade, você Exatamente, escolher. Sua história é incrível. Você escolher. Então, né, são escolhas das pessoas. São escolhas. Entendeu? São escolhas. Na minha família, a única médica sou eu, né? Tem pessoas na minha família que são usuários de drogas, entendeu? Opção deles, escolheram, estão pagando um preço muito alto por isso, entendeu? Então, assim... E uma hora a conta chega, né? A gente não consegue, assim, resolver tudo. Mas aqueles que a gente sabe que tem como ajudar, a gente busca ajuda, entendeu? Que acho que dá para fazer a diferença. Eu não vou aplaudir nunca uma pessoa que rouba outra,
né? Eu Não, acho não que tem como. tem que pagar pelo erro, mas não Tem é que ser. pela justiça. Não sou eu que vou ter que cobrar isso dele. A justiça tem os seus meios legais para intervir, Sim, entendeu? E pronto, e né? pronto. E assim a gente vai seguindo. Sim. Deixa eu te fazer assim, partindo já para o final, porque a conversa é boa. Como que é administrar essa correria? Assim, porque eu imagino que seja. Mas pelo seu histórico inicial, quebrou minha pergunta. Por quê? Porque eu coloquei aqui, como é administrar a correria da escala médica e do quartel? Pois a pandemia veio para nos ensinar muita coisa. Apesar de ter sido muito doloroso para todos nós, por Uhum. termos perdido muitos entes queridos. E quando eu falei para você que a minha pirâmide não muda, é Deus, família, trabalho, depois vem os amigos e todo o resto. Isso não muda em nenhum momento. Sim. Só que quando chegou em 2020, logo assim no início, ninguém sabia tratar Covid aqui no Brasil. A gente pegou o histórico de outros países, né, e entendia que todo mundo com Covid tinha que entubar, quem evoluísse para insuficiência respiratória. Aí meu marido me chamou e falou assim: Ivete, você vai ter que repensar na sua profissão. Você trabalha num lugar que é altamente que tem um potencial muito grande de receber paciente com Covid, porque ninguém me escreve Covid, né? Vem transferido de outros, que era UTI neurovascular, vem transferido de outras cidades, sem um teste, muitas das vezes entubado. E aí você tem que repensar. Primeiro, você que é asmática. 2, teu filho que é asmático também não controlado. 3, a minha sogra morava comigo na época, ela tinha 94 anos. Meu Deus. A minha filha, a primeira, número 1, estava grávida. Aí falei assim, e aí? Qual vai ser a sua escolha? Minha família. Pedi demissão do hospital depois de 20 anos de casa e fiquei cuidando da minha casa e cuidando dos meus filhos, dos meus cachorros lá, recluta. Para não ter risco de eu levar a doença para dentro da minha casa. Eu pensei da seguinte forma: se eu não estou preparada, se eu não tiver essa atitude, se eu não resguardar a minha família, eu não estou preparada para cuidar da família de ninguém, né? Porque tudo envolve amor. Então, o amor eu tenho que ter pela minha família, para ter pela família dos demais. Então, não posso pensar nesse momento. E eles estão num momento de fragilidade e de vulnerabilidade pelas comorbidades, por ser uma idosa, o outro com asma, eu com asma, né? E a outra grávida. Aí eu pedi demissão, fechei consultório, parei a minha vida, parei. E no bombeiro eu fiquei no administrativo. Minto, na época não estava no administrativo, eu estava como subsecretária de saúde aqui. Então, eu fiquei dando a assistência online. Ligava para perguntar, eu ia e resolvia. Passou a pandemia, eu falei assim, não, agora eu tenho que buscar me recolocar novamente. Mas como? Eu falei assim, eu não quero mais voltar para a UTI neurovascular. Eu acho que agora está na hora de eu me ressignificar, esvaziar meu pote, ver para o que eu estou preparada. E a pandemia trouxe uma possibilidade que antes nós não víamos, que é a consulta online. E eu comecei com a consulta online, primeiro dando assessoria, não sei o que, comecei consulta online, e assim eu consegui administrar tudo. Voltei novamente a atuar da medicina, atendendo pacientes do Brasil inteiro. Meu Deus. Tem paciente de tudo quanto é canto, né? E a consulta sendo online. Então, assim, eu consigo administrar meu tempo, marcar as consultas no momento que eu posso. Meus plantões no bombeiro é um dia só na semana, levo assim de boa. E final de semana me dedico completamente à família. Então ficou melhor do que eu esperava. Que bênção, que bênção. Pois é. Graças a Deus, que coisa boa. E
A senhora acabou de dizer que foi subsecretária de saúde. Então a senhora gosta de política? Olha, a política está na vida da gente direto, né? Desde a nossa casa. Você faz política desde que acorda, Verdade. né? Mas a política partidária, essa eu já não tenho assim tanto interesse. Eu achava que a gente conseguia mudar alguma coisa quando você estava dentro da política. Aí depois eu fui ver que não é que você não consegue mudar, é que cada um tem um dom. E o meu dom é de cuidar das pessoas, usando o que eu aprendi, que é na medicina, e não é em relação a diretamente no executivo, na política, porque você não consegue fazer muita coisa. Como subsecretária, eu consegui fazer vários projetos e programas relacionados à saúde. Ótimo, beleza, perfeito. Eu já tive o sonho de ser prefeita. No passado, eu vim candidata a vice-prefeita, né? Tem mais de 10 anos, junto com o Roninho. Essa dupla é boa, hein? Pois é. E depois eu vi, né? Eu falei assim, quando nós perdemos as eleições, eu falei assim, graças a Deus, Deus me livrou de uma. Porque eu vi que aquilo ali não era para mim. Porque a pessoa tem que ter o dom. Tem que ter o dom de chegar, de buscar as mudanças, né? Então, por exemplo, o prefeito Nel, é um cara que eu admiro. Ele já vem da época lá de vereador, conhecendo todos os problemas da cidade. Ele ama a cidade dele, ele deixa isso passar. Passa, a gente sente mesmo. Exatamente. Então, eu acho que com isso, tá precoce a gente dizer, né, por enquanto, que ele tem tudo para ser um excelente prefeito, que vai fazer história. Sim. Entendeu? Pelo esse histórico de ter sido vereador durante muitos anos. E a gente vê que ele tá correndo atrás. Já teve em Brasília, não sei quantas vezes, aquela coisa toda. Então, quando a gente vê o esforço, né, a movimentação, porque o ser humano realmente, para poder ele melhorar, ele tem que estar em movimento, não é verdade? E ele está nessa movimentação e a gente está, assim, já está vendo sinais de mudanças, né? Já tem uma evolução acontecendo. Eu acredito, sim, que vai haver uma melhora. Então, eu acho assim que isso é um dom dele, de buscar. Assim como do Jair, eu participei do primeiro governo do Jair. Meu primeiro emprego no PSF foi o Jair, né, que me conduziu, que eu desenvolvi um programa de perdi. Eu sempre fui mulher de querer desenvolver projetos. Gracinha, eu admiro demais. Pois é, então assim, para mim não bastava só o atendimento, eu queria trazer benefício para a população. Então a gente conseguiu atender 10 mil pessoas, né, com hipertensão e diabetes, entregando medicamento em casa. Sério? Isso aconteceu aqui? Isso aconteceu aqui no governo do Jair, no programa Hiperdia. Que gracinha, eu escutei uma história parecida, mas lá na Minas Gerais. Não, aí eu ia, dava assistência, via se o paciente estava tomando remédio, porque o mais difícil no tratamento, muitas das vezes, é você ter um medicamento, mas você não convencer, não ser eficiente na conversa com o teu paciente para dizer o quanto que aquele remédio é importante para evitar as complicações. Sim. Então, você perder, não é perder seu tempo, é você ganhar o seu tempo explicando. Se ele não tomar, ele vai ter um infarto, ele vai ter um AVC. Então, por isso que é importante a medicação no horário certo e tal. E ficar fazendo aquela educação continuada. Todo mês você entregar um medicamento e perguntar, cadê os outros? Você sobrou algum medicamento aí? Sim mesmo. Entendeu? Então, essa é uma política de verdade. Em prol do outro. Eu conheci todos os morros aqui, subi todos os morros aqui. E levando isso. Então, assim, tem jeito de resgatar, gente, esse projeto? Vamos aí tirar da gaveta? Que gracinha! Pois é, então você tem que ter um envolvimento. Então, assim, essa é uma política boa. E o Jair deu essa oportunidade, deixou desenvolver isso aí. E desde então ele não para de trabalhar, né, para Itaperuna. Ele é incansável. Então, ele tem um dom. Ele tem um dom. Então cada um com seu dom. Agora, envolver na política para o executivo, hoje eu entendi que não é para mim,
não tenho o mínimo jeito, porque eu tenho um jeito de mãezona, é aquela que está sempre tentando ajudar, conciliar, e não é assim que se trabalha. Não, tem que ter uma frieza. Eu tenho percebido isso. Exatamente. Então, não dá para mim. Definitivamente. Essa parte da política não dá. Que bom esse entendimento. Eu acho que todos nós deveríamos nos autoavaliar. Assim como as pessoas têm falado, a gente tem falado tanto em autoconhecimento, essa autoavaliação também é necessária. Doutora Ivete, que papo bom, né? Eu não entrei mais na questão da sua profissão, porque a gente não vai mesmo entender. Mas eu acho que a senhora passou a mensagem de uma forma excepcional, falou o que a gente quer ouvir, porque, na verdade, a garantia vem não das suas ações, mas do seu coração, da sua prontidão, entendeu? De estar sempre pronta, né, para poder estender a mão para socorrer, porque é isso que a senhora faz. E foi isso que eu aprendi uma vida inteira, porque sempre teve pessoas boas estendendo a mão para mim. E por que não eu fazer o mesmo? Eu tenho obrigação. Essa é uma dívida que eu tenho com Deus. Deus não quer nada da gente, nem não precisa verdade. da gente absolutamente para nada. O amor misericordioso dele é a coisa mais linda. Mas eu me sinto em dívida. Eu faço um jeito que eu tenho de agradar a Deus. É estar disponível para o próximo. E qual seria a sua mensagem final, então, para os nossos ouvintes? Para aqueles que estão nos assistindo, na verdade? Antes de pensar em qualquer doença orgânica, né? Orgânica que esteja sentindo, cuide primeiro da doença da alma, do amor. Olhar o próximo, né? Com um olhar genuíno, que você pode ajudar, que você pode fazer alguma coisa. Não é você sair dando as coisas, né? As pessoas acham que ajudar você entregar 1 quilo de açúcar, 1 quilo de... É uma conversa, é um abraço. Às vezes você não precisa falar nada. Só aquele abraço já ajuda. É você estar disponível para o outro. É aquela mãezinha que teve um filho que está lá noites e noites acordada, né? Dando mamar, aquela coisa... Vamos lá lavar uma loucinha para ela ajudar, pergunta se ela precisa de alguma coisa. Que gracinha! Entendeu? Isso aí. Então, são esses pequenos gestos, né, que você pode fazer. É a senhorinha que mora ao lado da sua casa, que é sozinha, você passa bom dia, quer que compre um pão para a senhora, entendeu? Sabe que isso é muito raro hoje. Exato. E até quando a gente oferece esse tipo de coisa... A pessoa fala assim, mas você vai perder seu tempo? Gente, não é perder tempo, é ganhar tempo. Exatamente. Né? Você se colocar em prontidão. Até com os amigos da gente é difícil administrar isso hoje em dia, de tão complicado que a situação está. Então, essa mudança tem que começar a partir da gente. Então, o bom dia, o muito obrigado, dá licença... Entendeu? Dizer uma palavra bonita. Olha como você tá linda hoje. É tão bom, né? Isso é muito bom. É libertador. Exatamente. É libertador. Então, aí eu acho que aí a maioria dos problemas vai embora, aquela tua dor de cabeça vai embora, aquela dor nas costas vai embora. Entendeu? Você vai sendo tomado por algo bom que, na verdade, já existe. Eu acredito que o Espírito Santo esteja dentro de nós, mas às vezes a gente deixa ele abafado com tantos sentimentos ruins. A gente tem que deixar essas coisas se manifestarem na nossa vida através de coisas boas. Por exemplo, se você souber o que um bom dia pode fazer na vida de alguém durante um dia. Exatamente. Então, assim, se doe, né? Aí sim, a pessoa vai ter ânimo para tratar das doenças orgânicas, do seu diabetes, da sua pressão, porque ela vai saber que ela não está sozinha no mundo, que ela é importante para alguém. Então, isso aí já faz toda a diferença. Que bacana, que mensagem linda, né? E a nossa mensagem para você é de gratidão. Que bom poder aprender, que bom, assim, ter esse acesso, sabe? E descobrir essa pedra preciosa. Porque, assim, fica... Eu sei que você tem a sua pirâmide, né? A sua casa, você é mãe, casada, Deus acima de tudo...
mas muito obrigada por se colocar em prontidão para servir. Que isso, Né? é o que eu falo, que as palavras saem da boca, mas tem que ser, né, com as atitudes da gente. E se eu prego isso para todo mundo, em qualquer lugar que eu vou, falo com as pessoas, vamos ser mais solidários, eu não poderia ser diferente aqui, Priscila. Você faz um trabalho de excelência. Eu tinha que estar aqui com você. Que bom. Você é maravilhosa. Muito obrigada. Eu que te agradeço, linda. E a gente vai ficando por aqui, né, gente? Eu queria esticar mais, mas ainda tem mais coisa boa vindo por aí, porque isso tudo é uma gracinha.